Olá! Hoje a gente vai se aprofundar numa das grandes questões teológicas do nosso tempo. É uma análise que mistura, olha só, a alta cultura do século XIV com a animação clássica do século XX. Então se preparem para uma descida guiada ao submundo. Pois é, a pergunta é essa mesma. Manda-chuva, aquele líder carismático do beco, o mestre dos esquemas, o felino mais astuto de Manhattan, onde exatamente a alma dele passaria a eternidade segundo a justiça poética de Dante Alighieri? Parece uma ideia meio maluca, eu sei, mas a resposta é surpreendentemente precisa. Para conduzir essa investigação, vamos usar uma ferramenta que a gente está chamando de simulação escatológica. O que isso quer dizer? Basicamente, estamos tratando o manda-chuva não como um simples gato de desenho animado, mas sim como um agente moral completo. E aí, aplicamos a ele as leis super rígidas do universo de Dante. É uma análise séria de um tópico, bom, deliciosamente divertido. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a verdadeira natureza dos pecados do manda-chuva. Para conseguir localizar um pecador no mapa do inferno de Dante, não adianta só olhar para as ações por cima, sabe? É preciso entender a intenção, a categoria moral que está por trás de tudo. E claro, temos regras bem claras. Primeiro, para essa análise, o manda-chuva tem intelecto e livre-arbítrio, combinado? Segundo, estamos nos baseando só nas ações dele documentadas na série clássica. E terceiro, que para Dante é o mais importante, vamos presumir que ele morreu sem se arrepender de nada. Sem arrependimento, não tem purgatório, é só inferno e pronto. Agora, aqui está a distinção crucial que muda tudo. Seria muito fácil classificar o manda-chuva como um ladrãozinho qualquer, mas isso seria um erro enorme. Ele não só rouba, ele corrompe o sistema. Ele se apropria de um beco que é público, transforma o telefone da polícia no escritório particular dele e ainda manipula a autoridade. Os crimes dele não são por impulso ou necessidade, são crimes contra o bem público. Então, o ponto principal é este: o pecado fundamental do manda-chuva é a fraude. Todos os planos dele são calculados, são intelectuais, são deliberados. Ele usa a razão, que segundo Dante é o maior dom de Deus, para enganar. E isso, sem a menor sombra de dúvida, coloca ele lá nas profundezas do baixo inferno. Com o perfil dele já definido, vamos começar a nossa descida. A melhor maneira de achar o lugar exato do manda-chuva é ir por eliminação, sabe? Descartando os círculos onde ele claramente não se encaixa. O alto inferno, que são os primeiros 5 círculos, é a casa daqueles que pecaram por falta de autocontrole. Mas os crimes do manda-chuva não são sobre perder o controle. Pelo contrário, são sobre ter controle até demais, sobre manipulação consciente. Passando rapidinho por eles, luxúria? Não é o foco dele. Ganância? Ele quer dinheiro para manter o status, não para ficar acumulando. Ira ou preguiça? A preguiça dele é um paradoxo, né? Ele gasta uma energia enorme para evitar trabalho honesto. E violência? De jeito nenhum. O manda-chuva é o mestre da astúcia, não da força bruta. Ele passa reto pelo 7º círculo. E assim a gente chega ao lar espiritual do manda-chuva, o 8º círculo, mais conhecido como Malebolge. Este é o reino da fraude simples, o lugar para quem usou o intelecto para enganar os outros, pessoas com quem não tinham nenhum laço especial de confiança. Malebolge não é um lugar só, não. É tipo um complexo penal com 10 valas ou boljas, cada uma dedicada a um tipo diferente de fraude. Então a nossa investigação agora precisa ser ainda mais específica. Em qual dessas 10 valas o nosso felino está cumprindo pena? Depois de analisar com muito cuidado todos os crimes dele, a gente conseguiu reduzir as 10 valas a apenas 2 candidatas principais, 2 possibilidades para o tormento eterno do manda-chuva. As 2 finalistas são a vala 10 para os falsificadores e a vala 5 para os barateiros. O manda-chuva foi, sem dúvida, um grande impostor. Ele se passou por marajá, por magnata, por tudo o que se pode imaginar. Mas a falsificação era só uma ferramenta. A essência da vida criminosa dele, o núcleo da identidade pecadora dele, aponta de forma decisiva para um lugar: a corrupção cívica. E assim chegamos ao veredito. O pecado que define o manda-chuva é a barataria. Ele agia como se fosse o prefeito não oficial do beco, administrando um território público só para ganho próprio, ilícito, exatamente como um político corrupto faria. O simples ato de usar o telefone da polícia, que é um símbolo da ordem, do bem público, para os esquemas particulares dele, é o exemplo perfeito de barataria. Ele não só quebra a lei, ele perverte a lei, usando os próprios instrumentos do Estado contra o Estado. Agora que a gente já sabe o crime e o local,
Vamos ver a punição. E no inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Ele sempre reflete perfeitamente o pecado. Esse princípio se chama contrapasso. A ideia é que a alma sofra de um jeito que a force a encarar a natureza do seu pecado por toda a eternidade. E o contrapasso para um manda-chuva é poeticamente perfeito. Olha só a ironia divina. Em vida, os negócios dele eram pegajosos, feitos nas sombras. Na morte, ele fica eternamente mergulhado em piche fervente e pegajoso. Em vida, ele era um exibicionista, amava ser o centro das atenções. Na morte, ele é forçado a se esconder debaixo do piche, porque se ele aparecer, é atacado. A punição literalmente anula tudo o que ele foi. E quem é que garante que ele vai ficar lá submerso? Um esquadrão de demônios chamados Malebranche, que significa garras malignas. E é aqui que a justiça de Dante se torna, verdadeiramente genial. O inferno do manda-chuva é um espelho sombrio da vida dele. Na Terra, ele tinha o Guardabelo, uma figura de autoridade meio inepta que ele conseguia manipular para se dar bem. No inferno, ele tem os Malebranche, que são demônios também incompetentes, mas com um detalhe: eles são sádicos, são maldosos. A maior habilidade do manda-chuva, que era enganar a autoridade, agora é o próprio instrumento da sua tortura eterna. O jogo que ele sempre ganhava, agora ele está fadado a perder. Para sempre. A estrutura moral de Dante é uma ferramenta poderosíssima para analisar o caráter de qualquer um. Se o manda-chuva tem o lugar dele garantido na quinta vala, qual outro ícone da animação mereceria o próximo diagnóstico dantesco? Bom, essa questão fica no ar.